porque não se parecem com a nossa galera, com a nossa turma, com o nosso grupo. Nós afastamos pessoas de maneira até mesmo secreta. Apenas não dizemos com palavras, mas dizemos com atitudes. E fazemos as pessoas sofrerem por causa disso. Nós isolamos as pessoas que não nos interessam. Ainda que o seu coração seja limpo, nós lhes rejeitamos. E muitas vezes nós damos acesso às pessoas que nos interessam, ainda que o coração delas esteja podre. O que é isso? Preconceito. Isso nos leva a ter o estilo de vida de Simão e não o estilo de vida de Jesus. Amadurecemos e nos livramos do preconceito quando percebemos o seguinte: as pessoas boas buscam o bem e as más buscam o mal, claro, mas ambas potencialmente podem ir tanto para um caminho quanto para o outro. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos uma natureza nova. A natureza carnal continua aqui. E isso nos faz iguais a qualquer outro pecador. Se nós tivéssemos apenas natureza espiritual, se quando nós nascêssemos de novo, apenas tivéssemos essa nova natureza e nunca mais pecássemos, até poderíamos nos sentir diferentes. Até poderíamos. Mas é interessante, porque quanto mais santa uma pessoa é, tanto mais comum ela se percebe. Jesus, o mais santo de todos, estava no meio dos comuns. E quanto mais pecador uma pessoa é, tanto mais diferente ela se acha dos outros para cima, porque ela não consegue se enxergar. Qualquer um, ou bom ou mau, tem esse potencial dentro de si. Mas nós não temos só natureza espiritual, nós temos natureza carnal. E porque temos a natureza carnal, nós não somos diferentes daquele que está no presídio. Nós não somos diferentes do sequestrador, nem do estuprador e nem do pedófilo. Nós somos iguais. Enquanto nós não entendermos isso, nós não conseguiremos amadurecer. Amadurecer é aprender a olhar as pessoas, é aprender a amá-las como seres humanos, independente dos seus rótulos. Por isso a parábola, porque depois que Jesus tem esse diálogo com Simão, aí ele conta uma história, que é uma história muito interessante. Se nós entendermos essa história, nós compreenderemos a graça de Deus. Que ele diz o seguinte: e essa parábola deveria ser suficiente para que nós jamais nos sentíssemos superiores a alguém. Ele diz assim: Simão, tenho algo a lhe dizer. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Ora, como Simão, nós sabemos responder. Não é verdade? Qual dos dois? Nós responderíamos exatamente a mesma resposta de Simão: o que mais foi perdoado. Porque como Simão, o nosso problema não é o entendimento. Como Simão, o nosso problema não é a compreensão, é a prática. Essa é a grande questão. Nós sabemos que devemos amar os inimigos, só não praticamos. Ele sabia que não deveria rejeitar aquela pecadora, só não praticava. Só não teve hombridade suficiente, como Jesus, de se deixar abordar. A resposta de Simão foi vergonhosamente correta. Na conclusão da parábola, a pergunta de Jesus é essencial: qual deles o amará mais?
A graça de Deus é assim, queridos. Um deve 50 e o outro deve 5. E ele perdoa igualmente. Vocês sabem outra parábola que diz a mesma coisa? É a parábola dos obreiros na vinha. Jesus diz assim, que um senhor saiu de manhã cedo e foi no mercado para contratar diaristas. E aí, vamos supor aqui, 4h30 da manhã, ele estava lá no mercado. O pessoal começou 5 horas, o pessoal estava no trabalho. Ralou o dia inteiro. O expediente é das 5 da manhã até as 5 da tarde. Quando deu 5 horas da tarde, quando deu 4h30 da tarde, aí o pessoal que estava trabalhando viu umas outras pessoas chegando para trabalhar também. Não, tudo bem, mais gente para ajudar, ótimo, né? Menos trabalho para mim, ainda que seja por meia hora. E ali aquela equipe toda trabalhando, os que tinham chegado 5 horas da manhã, os que tinham chegado 4h30 da tarde, trabalhando. Deu 5 horas da tarde, aí foi feita a fila. Cada um ia receber o seu salário, a sua diária. E aí aqueles homens começaram a perceber que o pagamento era o mesmo. Que os que tinham chegado às 5 horas da manhã recebiam exatamente a mesma coisa daqueles que tinham chegado às 4h30 da tarde. E aí eles se revoltaram. Não, mas isso está errado. Como que eles podem receber a mesma coisa se eu cheguei 5 horas da manhã e ralei o dia todo, e eles chegaram 4h30 da tarde, então aí recebendo a mesma coisa? E aí Jesus disse, e a resposta daquele senhor foi a seguinte: o dinheiro é meu, e eu pago como eu quiser pagar. Aqui Jesus estava ensinando sobre a graça de Deus, que não é a quantidade de coisas, que não é o nosso recorde, não é a nossa performance, mas que é o perdão de Deus que nivela a todos igualmente. Que não é se uma pessoa passou a vida toda como boa e outra no último minuto da sua vida se arrependeu. Os dois igualmente vão para o céu, porque não é pela obra que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, que a todos olha igualmente. Isso é viver sem preconceito. Jesus nos ensina a olhar os seres humanos pelo prisma correto, pelos corações que são revelados através das atitudes. É interessante porque nós muitas vezes não prestamos atenção a essa linguagem. Mas dentro da Bíblia, nós vemos muitas vezes essa linguagem das atitudes acontecendo. Como assim linguagem das atitudes? É que as atitudes de uma pessoa revelam o seu coração, muito mais do que as suas palavras. Nós só nos focalizamos naquilo que a pessoa diz e nunca como a pessoa diz. Nós nos focalizamos nas falas da pessoa e nunca em seus gestos. Por exemplo, uma pessoa que às vezes chega lá na minha sala e ela vai falando bem mansamente, mas ela está batendo aqui os dedos, falando bem mansamente. A atitude dela não condiz com a sua palavra.